Bom, eu conheci o esporte aos 9 anos de idade, eu fui apresentado o karatê, que foi assim, o esporte da minha vida, porque me ensinou disciplina, toda a disciplina que eu tenho hoje como atleta veio do karatê. E aos 12 anos de idade, ali no ensino fundamental, 12, 11 anos, eu jogava vôlei, jogava basquete, jogava tudo que o professor de educação física mandava jogar. E um belo dia teve uma competição de jogos escolares e meu professor virou para mim e falou assim, você vai fazer atletismo, arremesso de peso. Eu falei assim, não vou. Ele falou, você vai. Eu disse, mas eu já estou inscrita no vôlei, no basquete. Ele falou assim, você vai. Eu falei, não vou não. Aí eu fui para casa no mesmo dia, passou algumas horas assim, eu falei, minha casa tocou e minha mãe atendeu. Aí eu não, juro para você que eu não sei o que ele falou, mas ela desligou o telefone e falou para mim, virou assim, falou, você vai ou você apanha. Eu falei assim, senhora, tô indo. E eu acabei indo e ganhei a competição, não sabia nem o que eu estava fazendo, nem meu professor, e qualifiquei para uma competição a nível nacional e terminei em 4º lugar do Brasil, com meninas de todo o estado, né? E foi quando eu meio que me encantei com arremesso de peso. E hoje eu sou muito grata a esse professor por ter feito isso, né? E eu sou muito grata ao esporte por ter me dado essa oportunidade de estudar. Então, quando eu tinha... Em 2004, eu voltei para o atletismo. Em 2006, eu fui para o Campeonato Mundial Juvenil e eu fui finalista no Campeonato Mundial. E através dessa competição, eu comecei a receber chamadas de universidades americanas. Em 2006, no próprio ano, eu fiquei muito feliz, eu fiquei lisonjeada. Porém, eu não falava inglês, né? Como a maioria do brasileiro, a maioria dos atletas brasileiros. Então, eu tive muito medo e eu decidi não ir. Porém, em 2007, as coisas começaram a dar errado, a minha equipe estava fechando e eu me vi assim, num beco sem saída, onde ou eu aceitava a proposta ou eu parava de treinar. E eu não queria parar de treinar, porque eu sabia que Deus tinha algo guardado para mim. Então, em 2007, eu decidi aceitar a proposta. E meu treinador falou assim, o treinador americano falou assim, você vai ter que fazer o teste daqui a 1 mês e meio. E esses testes são vestibulares americanos de 3 horas, que inclui redação, matemática e o próprio inglês, 3 horas, tudo em inglês. Para quem não falava, foi um susto assim, muito grande. E eu tinha que passar, senão eu não ia. E eu tive 1 mês e meio para estudar, e eu treinava de manhã e de tarde, às vezes em 3 cidades no mesmo dia, porque meu treinador dava treino em um monte de lugar, então eu chegava às vezes em casa cansada, mas fazia lá uma bacia de pipoca, uma garrafa de café, 7h30 sentava e virava a noite inteira estudando, né? Porque eu não tinha outra alternativa a não ser passar nesse teste e ir. Passar o final de semana inteiro com um professor de física, que era tio da amiga minha, me ensinando a parte da matemática que eu não lembrava mais. E ralei muito, em 1 mês e meio estudando. Mas a parte boa de ser atleta é que, primeiro, você aprende muita determinação e você aprende a não desistir nunca, sabe? Por mais que esteja difícil ali, você sabe que você tem que continuar, que você sabe que você tem que insistir. E por 1 mês e meio eu tive determinação e insistência que o esporte me ensinou. E para mim foi uma surpresa muito grande quando eu passei nos 2 testes, assim, eu fiquei muito feliz. E mais uma vez ali, você sabendo que todo o sacrifício, toda a abnegação de, final de semana eu estava estudando, chegava de noite eu tinha que estar estudando, eu queria dormir, eu tinha que estudar, pagou, sabe? E eu passei nos testes, até hoje o próprio treinador lá da minha faculdade, ele me usa como exemplo para os outros atletas, né? Que ter problemas na vida é inevitável, todo mundo tem, ser vítima deles é opcional. E isso eu aprendi dentro do esporte, isso eu tento passar para as próximas pessoas também, entendeu? Nada nessa vida é fácil, você tem que ralar, você tem que correr atrás. E trabalho duro paga, assim, coisas que a gente aprende no dia a dia aqui, entendeu? Seja às vezes treinando debaixo de sol, seja treinando debaixo de chuva, você não tendo uma oportunidade às vezes negada, que é difícil ser atleta no Brasil. Só o fato de você ser um atleta no Brasil hoje exige muita dedicação, muito amor ao esporte. Crescendo, para mim, eu era muito tímida, né? Eu era bem fortinha, pequena, e foi a razão pela qual aquele professor de educação física me selecionou para fazer o arremesso de peso. E eu lembro que eu não queria, porque eu era gordinha, e os meninos brincavam assim comigo, já falavam umas coisas, eu vou fazer aquele esporte, eles vão encher mais meu saco. Mas eu perseverei e consegui mudar um pouco daquela imagem, né? E eu era muito tímida, eu não tinha segurança própria de quem eu era. E aos poucos você vai aprendendo, você vai sendo lapidado e você tem um treinador ali que te orienta, você vai superando, você vai fazendo coisas que você achava que você não era capaz de fazer. Então você cresce no esporte como atleta, mas você cresce muito mais como pessoa. Hoje, olhando para trás, eu não sou mais aquela garotinha tímida, eu não sou mais... A gente é tímida de vez em quando, mas você cresce muito, porque você começa a fazer coisas que você achava que você não conseguia fazer. E isso, para mim, por exemplo, é algo assim...
que não tem valor. Você sabe, às vezes você até mesmo subestimado e você conseguir ir lá e fazer, ganhar uma competição ou num treino levantar um peso maior do que você achava, isso como atleta te traz algo benéfico, como pessoa ainda, melhor ainda.